Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um podcast Cristianismo Inteligente. Sejam todos bem-vindos a este momento, neste espaço em que temos utilizado o nome do Senhor, né? Temos feito vários episódios que engrandecem ao nome do nosso Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio no âmbito das missões, o assunto da missiologia, e vamos estar conversando sobre missões a partir de uma prática, de um envolvimento, de uma experiência missiológica que será nos trazido pela missionária Grácia Norte. Já aprendi o nome, né? Bem-vinda, Grácia, ao nosso podcast. Amém, glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor e é um privilégio estar aqui falando do que Deus tem feito, do chamado e do cumprimento dele em nossa vida. A gente vai conversando sobre missões, né? Conversando sobre as pessoas que estão envolvidos aí na obra de Deus. Sim. E acaba descobrindo, né, várias atuações. E você é uma dessas atuações que eu não conhecia, mas vários espectadores aqui do nosso podcast, eles vão ouvindo e sugerindo nomes, né? E um dos nomes que foi trazido para a gente foi o seu, considerando o trabalho que você já tem desempenhado, e aí vai ser interessante para que o pessoal conheça esse trabalho de missões e também até mesmo a forma como Deus usa, porque a gente conversava um pouquinho antes da gravação e você falava sobre esse chamado de Deus, né, para a sua vida, que é um chamado específico, o chamado da plantação de igrejas, né, ou de trabalhos missionários. Sim. É assim? Verdade. Na obra missionária, nós precisamos ter a convicção do chamado e também nos deter dentro da linha, da área que Deus quer que a gente desenvolva, né? E muitas vezes a gente só descobre isso exatamente na prática. Fazendo. Que aí Deus vai ampliando essa sua visão. E aí é mais fácil para a gente produzir, né? Diante de Deus e diante dos homens. Quando você já sabe o que é, né? Porque a gente fica tentando descobrir o que é, qual é o nosso chamado, né? Isso. Como é que Deus quer a nossa atuação. E depois que a gente descobre, aí facilita. É mais fácil de obedecer. Também. É mais tranquilo, não é fácil, mas é mais tranquilo. Você, Grácia, aceitou Jesus em 95, né? Sua conversão. Fala um pouquinho sobre isso. A sua conversão. Bem, eu venho de uma família de uma raiz católica, né? Mas em 95 eu comecei a ser evangelizada pela uma irmã da igreja, filha de um pastor Ribeiro, a Suzy. Fazíamos um curso juntas. Sim, Suzy, nossa amiga. Isso, é minha mãe na fé, né? E, na verdade, o propósito desse curso, pelo menos para mim, esse curso de informática, foi só para que nós nos conhecêssemos. Sim. E ela me evangelizar. Na evangelização foi quase um ano, ela me levava para a igreja, e é interessante, porque evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém é compromisso, não é? E quando essa pessoa aceita Jesus, o compromisso aumenta para você manter, cuidar dessa pessoa. E vem o discipulado, né? Isso. A Suzy me levava para a casa dela para poder eu participar da igreja. Em Soledade 2, eu participava da escola dominical. Eu lembro bem que naquela época eu não queria ir para uma outra sala. Ficava com ela na sala dos jovens, na época ela era solteira, e naquele ano de 95 era uma lição assim muito densa, que era sobre Daniel na Cova dos Leões, alguma coisa assim, que a gente
eu não compreendia, mas aquilo não me fazia mal. Aquilo eu não compreendia aquele alimento, mas era bom, eu ficava refletindo. E por diversos domingos eu ia para a minha igreja comparar, mas eu estava sempre na escola dominical e às vezes já ficava para ir à noite com ela ou durante a semana. O fato é que isso antes de eu aceitar Jesus. assim. Então, assim, ela ia falando, evangelizando e a gente ia ganhando, vivendo esse vínculo sincero. E eu aceitei Jesus já na igreja central, em uma festa que houve, e eu já tinha uma consciência. Quando eu disse sim para Jesus, quando eu o aceitei como Senhor, eu também o aceitei como Salvador, né? E a partir daí Deus começou então a falar do seu chamado em minha vida. Depois que eu aceitei, eu fui congregar em Cidade Alta, que era o bairro onde eu morava na época. Sim. E hoje você está na DEPAR, né? Que é a Assembleia de Deus em Parnamirim. Parnamirim. Chegou lá com o pastor Elinaldo. Isso. E hoje pastor Abdênio. Em 2003 surgiu um projeto no Paraguai que era doar um ano da sua vida para as missões. E eu senti meu coração, procurei a igreja lá em Parnamirim, conversei com o departamento de missões. Nós fomos em 2003, passamos o ano no Paraguai. Parnamirim já tinha um missionário, né, já tinha obra missionária lá, que era na época do pastor Gilberto. E nós foi um projeto onde foram 9 jovens, sendo 5 aqui de Natal, 4 de Parnamirim e 2 casais. Eu já havia, nesse período, dentro desse chamado, esse desejo e dessa clareza que Deus tinha uma obra missionária em minha vida, quando eu aceitei, ele começou a falar, eu não entendia, mas eu comecei então a ler livros, procurar fazer curso. Então eu já tinha feito o curso de missões na Central, e procurava estar sempre em trabalhos, em congressos, em eventos que a igreja fazia para que eu aprendesse, né? Então eu estava sempre aprendendo espiritualmente e profissionalmente, né? Então a bagagem precisa ser completa. Aí eu tenho um chamado missionário, então eu vou ficar aqui orando para as coisas acontecerem. Nossa parte nós precisamos fazer. Há um chamado e há um tempo para a execução desse chamado, mas enquanto o chamado não chega, você precisa se preparar de todas as formas. A gente chama de espera ativa, né? Isso. Não espera passiva. Isso. Você não fica deitado na rede com os pés para cima. Não vai acontecer, exatamente. Nossa parte nós precisamos fazer. Quando a gente estava conversando sobre essa parte da chamada missionária, você colocou pelo menos 3 momentos. Sim. Aí, né? Que você chamou de campos missionários, sim, né? Sim, primeiro campo, segundo campo e terceiro campo. Eu queria que você sequenciasse, então, aí, esses momentos, né? Começando com esse primeiro da sua chamada missionária. Sim. Deixando assim claro para o pessoal, de forma geral, e quando a gente fala de missões, nós estamos colocando aqui uma característica da igreja, que é essa de divulgar, de levar adiante a mensagem. Sim. Né? E isso traz uma diferença do cristianismo para as outras religiões. Porque a gente sabe que as religiões elas crescem por metodologias diferentes. E algumas nem crescem porque não tem essa preocupação de conversão, né? De expansão. Sim. Mas o cristianismo não, ele tem essa característica, ele já nasce assim. Quando a gente vê as falas de Jesus no final do seu ministério terreno, né? Sim. Quando já está naqueles momentos de despedida, né, com os discípulos, e a gente repete muito isso nos cultos, né, de missões. Sim. Sempre aquela mensagem de ir comunicar, de ir anunciar o evangelho, né? No final do evangelho de Mateus, no final do evangelho de Marcos, de Lucas, de João, no início de Atos dos Apóstolos, né? Em todos esses momentos que é
o momento final de Jesus com os seus discípulos, tem uma mensagem dele dizendo, tem que fazer missões. Não é? Tem que ir. Tem que ir. Então, a igreja, como ela é constituída também de, eu vou dizer assim, estilos diferentes, pessoas diferentes e chamadas diferentes para a atuação na obra, né? Tem aquelas pessoas que são chamadas para a música, né? O departamento musical, outros são chamados para a representação, outros para o ensino, outros para a pregação, né? Então, Isso. existe esse chamado específico. E eu estou achando interessante nessa sua trajetória de fé, porque você se converte ao Evangelho e já aparece em você esse desejo. Sim. É assim, tipo, a sua conversão, ela já lhe leva à chamada missionária. Né? Exato. Eu estou certo nisso aí? Tá bem claro isso aí. Exatamente. Eu aceitei Jesus, e aí ele começa a trazer essa clareza, essa conversa, né, para minha vida e fazer várias promessas e me conduzir por caminhos e por cursos em que me traria esse preparo para um momento em que ele realmente chamasse para executar um projeto que eu cria, mas eu nem tinha maturidade, mas guardava em meu coração. Então, aceitei Jesus em 95 e em 2003 veio aí o primeiro. Eu falei de primeiro campo, segundo campo, levando aqui o exemplo de Paulo, né? As 3 viagens missionárias. Dos campos em que ele passou, e porque são diferentes, são experiências. Apesar de você ter uma experiência anterior, mas cada lugar que Deus lhe comissiona é diferente. Tem sempre algo novo o que você tem de experiência vai ajudar, mas você precisa estar sempre na dependência dele, né? Uhum. Então, o primeiro campo missionário foi no Paraguai. Teve duração de 1 ano, nós passamos um período em uma das nossas igrejas, onde é um campo missionário aqui da igreja, Assembleia de Deus, de um missionário enviado por nós, na época enviado por Parnamirim. Passamos 3 meses lá para estudar o espanhol e o guarani. Paraguai, ele é um país que tem 2 línguas oficiais. O espanhol, que você pode estudar antes de ir, e o guarani que não. Você não passa por um curso aqui, você precisa estar com eles, né? Então, passamos 3 meses na igreja, aprendendo, nos aperfeiçoando no espanhol, porque tínhamos somente o básico, o teórico, e aprendendo o guarani. Depois desses 3 meses, eram 9 jovens, e eu fui designada para ir para o interior, para ir para a casa de novos convertidos que haviam aceitado Jesus. Na casa deles era um ponto de pregação, e eles queriam que alguém os ensinasse a palavra, que eles entendessem melhor. Então, eu fui para Santani, a cidade de Santani, mais uns 150 quilômetros, onde é interior, onde ficava a casa desses novos convertidos, porque não havia igreja de nenhum ministério, e eles tinham o desejo de aprender. Então, na casa desses novos convertidos, havia os cultos. Chegando lá, nós começamos então a fazer o discipulado com eles e com outros novos convertidos. Começamos a organizar quando a gente foi entendendo bem qual era a região, né, quantas pessoas tinham, crianças, a gente começou a fazer o trabalho com crianças, só que crianças que não iam para a escola só falam guarani. E aí a gente ia fazendo as aulas em espanhol, escrevendo, e aqueles jovens, tinham 7 jovens que eram de lá, e elas conduziam os trabalhos, as visitas, todos os trabalhos a gente tinha que fazer integrado, porque eu não tinha domínio do guarani, então eu falava em espanhol e eles traduziam em guarani. E aí passou 1 ano, a gente teve aquela família firme, e um dos jovens daquela comunidade que me ajudavam a traduzir
as lições de discipulado do espanhol para o guarani, que ele dizia, olha, tá errado, missionária, não é assim esse termo. Eu digo, então me ensine. Então ele começou a me ajudar a fazer essas lições e eu comecei a dar as aulas para ele. Em uma das lições ele aceitou Jesus e hoje ele é um dos líderes lá nesse lugar chamado Primeira Linha. É casado e conduz o trabalho naquela região. E até hoje é uma região difícil, assim, por não ter igrejas próximas, por não ter pessoas disponíveis para estar lá, mas Deus usa o chamado missionário, Deus leva pessoas para que leve essa consciência para aquele povo local, para que eles mesmos continuem e mantenham a chama acesa, a luz do Evangelho, o nome de Cristo naquele lugar. Essa cidade, esse local é qual que você falou? É um interior chamado Primeira Linha, né, que fica próximo dessa região de Santani, da cidade. Eu retornei lá depois com alguns jovens de Parnamirim, que a gente participava de um projeto Férias para Jesus, e a gente passou por lá, tivemos o privilégio de visitá-los, e eu desejo ainda voltar lá para ver aquele povo e conhecer, e estar com eles e compartilhar esse evangelho que agora é deles também, né? Cristo que é deles também. Muito bem, então vamos logo para o segundo, então. Quando eu retornei, a segunda viagem missionária. E aí, de onde surgiu o nome Grácia, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Norte. Nesse primeiro? Nesse primeiro, exato. Meu nome eu sou aqui do Rio Grande do Norte, sou lá de Lucrécia, próximo de Martins. E aí as pessoas perguntam, é Grácia? Por que um nome tão estranho, né? Mas é por esse período que a gente passou nesse país. Porque você chegou lá como Graça e eles pronunciavam Graça? Porque o Graça é gordura. Não, o Graça é um agradecimento, na verdade. Nem tem ninguém com o nome Graça, mas é Muitas Graças, é um agradecimento. E o meu nome é Maria das Graças. Então eles perguntavam qual era o meu nome, eu dizia Graça. Aí, Irmã na Graça, e assim ficou a Graça. E quando eu voltei para o Brasil, eu achei... já estava com a mente assim que era Grácia e mantive o nome missiológico, o nome de conquista que a missão foi formando em nós. Então vamos lá para o segundo momento. Então, aí, próximo campo missionário, eu já passei a congregar em Parnamirim com o pastor Elinaldo e fomos fazer um trabalho nos interiores que pertence ao campo de Parnamirim, em Laranjeira de Abdias, Mundo Novo. A princípio nós fomos, eu e mais duas jovens, fomos ajudar ali aquelas igrejas, aqueles pastores. Depois nós fomos pastorear igrejas e trabalhar com crianças, esse trabalho mais o discipulado, o trabalho infantil. E aí teve duração de 4 anos nessa região, Laranjeira de Abdias, onde o pastor Neto depois foi para o Paraguai, né? Teve esse período. E eu e mais duas jovens ficamos lá nesses interiores, falando, evangelizando, discipulando e cuidando daquelas vidas, daquela região. Uma das missionárias voltou para Parnamirim e foi enviada para o Senegal, que é a Gildete, e eu e uma outra missionária ficamos até 4 anos naquela região. Essa região, como é o nome? É município de São José, Laranjeira do Abdias, e aí Laranjeira do Abdias tem alguns municípios ali, alguns interiores. São José que você está falando é o São José de Imipibu. Isso. Que é o município vizinho. Exato, né? Aqui mesmo, próximo da nossa cidade. Sim. E aí a gente teve muitas experiências, principalmente porque são regiões, apesar de ser tão próxima aqui nossa, mas são regiões de pessoas muito católicas, né, de pessoas presas a ocultismo, e às vezes a obra missionária, a gente faz algumas coisas que depois a gente vai perceber se nós temos mesmo. As pessoas dizem que o missionário é meio doido, né? As pessoas dizem, ou vocês são doidas ou vocês são corajosas, pelo ambiente que a gente morava, pelos trabalhos que a gente fazia, pelo tanto que a gente andava para sair para discipular uma pessoa,
pelo o tipo de obra que era feito e que chamava a atenção daquelas pessoas. E mesmo elas sendo católicas, e quando elas nos recebiam, elas diziam: olha, vocês são evangélicas, mas vocês são legais, vocês são evangélicas, mas vocês são pessoas boas. Então, a gente, quando começa a visitar, quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente começa também a desmistificar na mente deles o que é o evangelho. Não é? Então, o evangelho é você ter esse relacionamento com as pessoas, e aí quando você conquista o espaço, a confiança deles, você leva Jesus de uma forma mais clara para a vida deles. Eu acho que isso tem a ver também com... claro, tem a questão histórica de uma disputa, vamos dizer assim, usar essa palavra disputa, né? Porque era mais ou menos isso mesmo que acontecia muito forte em um momento anterior da nossa história, principalmente aqui no Nordeste, que o catolicismo ele sempre foi muito forte no Nordeste, e aí a igreja evangélica, quando chega, naturalmente, na mente do católico é assim, estão querendo tomar o nosso espaço, né, o nosso espaço religioso. Isso. E aí a gente tem histórias que são documentadas de muita disputa, muita agressividade, né? De ambas as partes. Sim. Né? Eu estava vendo a história, por exemplo, da própria Assembleia de Deus, e essas situações, esses episódios específicos, eles aconteciam, né? Sempre estiveram presentes, né? Assim, a agressividade de um lado, aceite Jesus, senão você vai para o inferno, né? Quando por trás de uma frase como essa tem toda uma construção, isso, né, que precisa ser colocada para a conscientização. Exato. Porque a mensagem, ela inicialmente, a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem de condenação, ela é uma mensagem de amor que oferece a oportunidade para que não haja condenação. Para que saia da condenação. Para que saia da condenação. Exato. Então eu não posso chegar dizendo você está condenado. Não, eu tenho que chegar dizendo você é fruto do amor de Deus. Eu vou chegar acabando de matar quem já está quase morto, mas na verdade a gente precisa chegar oferecendo a cura e depois trabalhar na mente dessa pessoa a necessidade de sair daquela condição. E isso, da enfermidade, para realmente ser restaurada, né? Exato. Então havia muito isso, né? Uhum. E de vez em quando ainda acontece. Uma agressividade na fala, Sim. Né? Do evangélico para com o católico. E depois o contrário. Havia também. E eu me recordo dentre os episódios, né, que estão relatados na história, e que eu também vivenciei isso, né, na década de 80 ali, na igreja, que eram as pedras jogadas em cima dos templos, né, no horário dos cultos. Então havia esse embate, essa coisa, e hoje você, nesse desafio missionário, como você está falando aí, né, de chegar com posso usar a palavra estilo, né, um estilo diferente. Sim. Com certeza. Mais ameno, né, mais flexível para a comunicação da mensagem, isso realmente vai desmistificando, né, aquela ideia errônea. E desarmando a pessoa que está muitas vezes, por defesa, ela se arma ali de uma agressividade, de algo para que a pessoa não chegue até ela, né? Então é necessário essa... Porque às vezes a gente diz isso, eu tenho uma verdade, eu tenho uma palavra que eu vou chegar a falar e vou embora. E Jesus não nos ensinou assim, né? Nós precisamos levar essa palavra, mas com esse amor que as pessoas precisam, né? Sim. E tem uma frase que eu vi, certo? Eu achei tão bonita a frase, sintetizava bem essa coisa e eu acabei anotando e memorizando. Em um artigo, foi um artigo de uma revista cristã,
E a pessoa analisando a relação de Jesus com os seus opositores, que eram os fariseus, os saduceus, né? Aquelas seitas do judaísmo, né? Sim. E ele dizia assim, lá naquela frase, Jesus falava a verdade com palavras duras e brandas. Então ele usava as duas formas, né? Aí ele dizia assim, as duras penetravam na consciência e expunham o conteúdo do coração. Sim. E as brandas penetravam na dor e transmitiam paz. Então, houveram dois públicos para Jesus e duas posturas de comunicação, né? Os que vinham como críticos dele, que eram esses fariseus, né, saduceus, vinham sempre para testá-lo, né, para colocar no canto da parede. Então ele usava palavras duras, fortes. Mas já aqueles que vinham com uma necessidade urgente, né, de socorro, a mulher cananeia, né, a mulher do fluxo de sangue, a própria mulher adúltera que não veio, mas foi trazida à força, né, para ele. Ele já trouxe uma palavra branda, porque era para penetrar na dor e transmitir a paz. Isso. Exatamente. E aí tem que ter essa consciência, né, o missionário também. Sim. O cristão precisa ter essa postura, né, e saber se movimentar de acordo com a necessidade do ambiente ou da pessoa que ele se propõe a falar de Jesus, né? Sim. Bom, então aí depois desse segundo campo, né, missionário que você... Exato. E aí já foi aqui, né? Sim. O primeiro foi transcultural, o segundo pode dizer que foi regional. Isso. E aí veio o terceiro. Exato. Depois desse período de 4 meses, de 4 anos, que regressamos para Parnamirim, e aí passamos um período de 7 anos, onde foi possível, eu trabalhava na igreja com o pastor Elinaldo, e aí foi possível concluir os meus estudos, fazer outros cursos, aproveitar toda a liturgia da igreja, aprender com todas, eu sempre, desde que eu aceitei Jesus, eu aproveitava muito tudo que a igreja oferecia. Essa estrutura que a igreja oferece, ela é exatamente para nós nos alimentarmos, para nós nos firmarmos, para quando sairmos, né, termos essa convicção. Então não é em vão, eu costumo sempre falar que às vezes a gente não valoriza muito, né, porque a igreja, porque às vezes tantos trabalhos, mas é tão necessário para nós, e tão importante porque Deus acredita em nós e Ele tem um chamado, um propósito para cada um dentro do seu perfil, dentro da vontade dele, mas é necessário que a gente esteja aprendendo, nos alimentando, e porque a gente só vai dar o que a gente tem. Se eu não tenho convicção da minha fé, se eu não tenho essa convicção, se eu não tenho como fazer a defesa da minha fé, como que eu vou levar? Discutir com alguém sobre algo que eu também não tenho segurança, né? E por isso que muitos também preferem o evangelho do banco. Às vezes é porque é mais fácil, né? Porque a zona não confronta. De conforto, né? Exato. E às vezes não precisa. O chamado é para todos que aceitaram Jesus. Você pode falar. O seu campo missionário pode ser o seu trabalho, pode ser a sua escola, pode ser a sua casa. Mas você precisa compartilhar esse evangelho, porque é um dos primeiros sinais para quem aceita Jesus, é querer falar desse amor transbordante que você recebeu de graça. Precisa levar adiante algo tão bom que não é só seu, mas foi pela humanidade que esse amor nos alcançou. Eu tinha um professor que ele não entendia muito isso, ou não queria entender, eu não sei. Mas ele criticava muito esse fato que você trouxe agora, né? De que quem aceita Jesus, né, quem se converte, torna-se uma nova pessoa em Cristo, ele naturalmente sente o desejo de
falar para os outros que ele foi alcançado pela graça de Deus e que as pessoas também precisam Sim. ser alcançadas, né? E aí diz, não, porque o cristianismo, especialmente os evangélicos, eles faz parte da sua doutrina essa divulgação. É uma obrigação que eles têm que fazer. Então, eles se tornam chatos. Isso aí. Né? E um dia ele estava na sala de aula criticando isso. Sim. Aí eu tive que relembrar para ele. Eu sabia que ele já tinha lido. Essas referências que eu disse no início, né, que no final de Mateus e Marcos. Olha, é porque, de fato, se você é cristão, então uma das suas características enquanto cristão é um divulgador do cristianismo. Se você não cumpre com esta característica, está faltando algo em você nessa condição que você disse que era. Sim. Como é que você está dizendo que é cristão, mas não tem nenhum movimento seu no sentido de divulgar, de anunciar, de testemunhar. Né? Exatamente. Eu estava usando a palavra divulgação porque era lá no ambiente acadêmico, né? Mas a nossa é pregar o evangelho, né? É testemunhar de Cristo, é proclamar a salvação, né? Exatamente. A nossa linguagem. Porque Jesus disse, ide por todo mundo. É o texto mais famoso que está nos cultos de missões. Isso. Marcos 16 e 15. Né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. De novo aí, ó, a primeira mensagem é de salvação, né? Exato. É de misericórdia, de amor. Mas quem não crê será condenado. A condenação, a mensagem da condenação, ela fica em segundo lugar. Porque primeiro você tem que alcançar a vida, né? Coração. Exatamente. Mostrar para a pessoa que há opção de mudança, né? Isso. A opção de vida que é em Cristo. Muito bem. Então, aí como foi esse terceiro momento, né? Esse terceiro passo para a nova experiência? Ou seja, agora está ali na igreja, se alimentando. Isso. Mas não estava acomodada, dizendo assim, pronto, eu vou ficar só nisso. Não, em momento algum. Porém, por mais que a gente tenha o chamado, a gente sabe que há momentos que você vai estar em campo, há momentos que você vai estar aprendendo, há momentos que você vai estar se reciclando. Nesse período eu sabia que havia uma continuidade, mas enquanto que Deus me permitia estar na cidade, na igreja ali com o pastor, recebendo a palavra, em um conjunto, em um coral, com os irmãos, então eu aproveitava porque no campo missionário a gente não tem, você chega, Deus te manda, muitas vezes é só você, aí tem uma equipe que eu costumo falar, é Deus, Jesus, Espírito Santo, os anjos, e você. Quando você vai para uma missão onde você vai iniciar, não tem outro crente lá para te ajudar, não tem um pastor para você, não tem a irmãzinha, não. Então a igreja ela te dá esse suporte, não é? E o campo missionário você vai, ou você tem essa convicção que Deus te mandou ir, Deus chama, e Ele manda ir e Ele vai conosco. Claro, Ele não manda ir, Ele vai junto. E é Ele que dá essa convicção, essa visão e a forma de nós nos conduzirmos diante daquele povo que Ele nos entrega, um povo que não o conhece, mas é um povo que Ele nos entrega por um tempo. É o caso desse terceiro campo missionário que já foi aqui no Brasil, na Ilha do Marajó, no estado do Pará. A princípio, eu fui fazer um curso. A minha igreja, através do Departamento de Missões, conheceu um projeto Campos Brancos, da missionária Kellen Gaspar. Em Maracanã fica a sede desse projeto, onde eles recebem jovens, ou moças, ou rapazes, ou casais,
ou alguém que esteja, eu já estou viúvo, estou divorciado, eu quero fazer algo para Jesus. Não fiz enquanto eu era jovem, mas dá tempo, né? Então, assim, há várias áreas ali, várias situações. E eu fui estudar naquele curso missionário, já cheguei no mês de agosto de 2016, e o curso foi até dezembro. Lá é mais um curso prático, porque dentro do Campos Brancos, naquela região, tem aulas de reforço, tem abrigos, você já está de fato sendo confrontado com a saídos da sua rotina, né? Então você vai aprendendo, mas você também vai fazendo e Deus vai conduzindo para você ser útil ali naquela região. Quando eu concluí o curso, naquela base, Deus nos levou para a Ilha do Marajó para trabalharmos e fundarmos uma base entre os quilombolas, no município de Salvaterra, Ilha do Marajó, a 10 quilômetros. Explica isso, só um pouquinho antes, essa questão da região, porque Sim. Eu mesmo, quando ouvia falar na Ilha do Marajó, né, eu imaginava que era uma ilha assim, né, com uma comunidade. Não, é o mundo. Na verdade, a Ilha do Marajó era para ser um estado separado, porque é muito grande e precisa de muitos cuidados de várias autoridades. Ilha do Marajó é uma região com 16 municípios e muitas comunidades, tanto quilombolas quanto ribeirinhas, né? Na primeira região onde eu trabalhei, eram 3 horas e meia de navio para chegar entre a primeira cidade, que era Salvaterra, e a 10 quilômetros, mata dentro, ficavam algumas comunidades, algumas vilas quilombolas, 16 quilombos. E a gente fundou a base em um desses quilombos, onde já tinha uma igreja, uma congregação da Assembleia de Deus de Salvaterra. A gente entrou com o consentimento da igreja e a igreja com o consentimento da liderança, porque são comunidades que têm lideranças em cada comunidade e lideranças integradas entre os quilombos. Então, com a permissão dessas pessoas, nós fomos morar nesse quilombo. E eu achei tão interessante, nos primeiros dias que eu estava lá, que eles perguntavam assim: quem é essa pessoa que veio morar entre nós se ela não é uma quilombola, ela não é uma de nós? E em cada situação que a gente passava, de dificuldade, de desafio, eles diziam assim: ela vai embora porque ela não é uma de nós. É interessante porque eles permitiram, a liderança permitiu. Quando eu cheguei lá, eu fui informar o que é que eu estava fazendo, qual era o objetivo de estarmos ali e como eu precisava construir. Pedir permissão para construir, dizer para que era aquela construção, que era de uma creche, para os filhos e os jovens, né, estudarem, até mesmo. Na verdade, a gente trabalha com a família, mas a porta de entrada é sempre através das crianças, com a permissão dos pais. Então, a gente fazia as aulas de reforço, e aí a gente fazia aula de reforço para os jovens, e aí junto com pessoas que a gente ia conhecendo próximos, a gente tinha condições de oferecer um ambiente para aulas para jovens ou alfabetização para adultos, que é uma região que tem essa característica, por eles casarem muito jovens, alguns não estudam, param muito cedo, né, vão ter filhos. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, mesmo com toda a clareza e respeito que o missionário precisa ter naquela região. Você vai com a palavra de Deus, você tem certeza do que você está fazendo, mas você não chega mudando, desconsiderando, fazendo. Você chega e você vai junto com a cultura deles e a rotina, que você vai se integrando para poder você vai sendo claro e para você ser aceito por eles, para você conseguir fazer alguma coisa,
dentro daquela comunidade em que a partir daí você possa falar do Evangelho. Então, algumas vezes a gente vê alguns missionários que vão ou voltam com algumas questões, né? Ou às vezes voltam afastados, ou até fazem algumas coisas que fecham a porta do Evangelho para esse povo. Então é muito necessário que a gente respeite, não importa se o líder é feiticeiro, se o líder é da Umbanda, não importa, eles estão ali e eles têm uma história. Você está chegando, então você precisa compreender, você precisa ter clareza de onde você está pisando, você precisa orar, porque lá, quando Deus envia, Ele vai dar um plano de trabalho. Com certeza Ele vai dar uma estratégia para aquele lugar, que foi o caso. Como eu estava construindo, com a permissão deles, mas o que é que eu tinha? Eu tinha acesso às famílias para visitar, eu tinha acesso às escolas. Então, um dos primeiros trabalhos que a gente fez naquela comunidade, naquelas vilas, foi entrar nas escolas através das EBFs, e depois a gente conseguia os momentos de intervalos. Então a gente andava muito, cada dia em um quilombo. E como eu falei no início, quem eram as pessoas que iam comigo? Não tinha outros crentes. A equipe de trabalho são eles mesmos. Já vai fazer uma EBF? Quem vai fazer a comida? Aquela pessoa que cozinha. Quem é que vai? É a escola pública. Se você vai fazer qualquer programação, eu falei EBF porque a gente estava mais com o público infantil. Então você vai fazer um trabalho com aquelas pessoas e elas vão ser as pessoas que vão te ajudar, por mais que elas não tenham Jesus ainda. Então, todos os trabalhos, eles eram minha equipe. Se eu precisava visitar, eu não conhecia a região. Então, quem é que ia comigo? Era uma criança, ou um adolescente, ou uma senhora, que nos conduziam até a casa uns dos outros para que a gente tivesse acesso. Eu sempre costumo trabalhar com censo, né, através da visita. Eu faço um mapeamento da região para ter uma ideia de que tipo de trabalho pode ser desenvolvido de uma forma que atinja a necessidade. E eles até falavam: Graça, missionária, você anda demais, vai na minha bicicleta. E aí, só que as bicicletas deles geralmente são sem freios, né? Então eu agradecia, mas não era seguro. Depois Deus mandou uma moto e era possível alcançar outros quilombos, outras escolas num dia só, através da moto, que é perigosa, mas foi bênção pra gente. E aí eu, uma criança, ia eu e 2 crianças, eu e outra missionária, caixa de som, violão, os lanches das crianças. Então eu me lembro que quando eu via eles andando nas motos e com tantas coisas, eu dizia: eu nunca vou fazer isso. Mas a gente nunca deve dizer nunca. Quando eu percebi, eu estava com 2 crianças, são 2 adultos. Aí quando tem 3, você não usa capacete. Mas no geral a gente usava capacete, tentava manter a lei. Mas às vezes na necessidade, fazia o ritmo do que a gente via, né? Então nunca diga nunca, você não consegue, você não vai fazer, porque às vezes a necessidade, na verdade você não tem coragem, mas a necessidade faz você agir para que o evangelho seja isso, em prol do evangelho, né? Você falou aí que para chegar nesse local, eram quantas horas de navio? Não, nos quilombolas, para os quilombos, são 3h30 de lancha ou de navio. Se você for de carro, você pode atravessar em uma balsa. É tranquilo, né? Tem os momentos difíceis, mas é tranquilo. O mais difícil e, assim, que a gente não consegue explicar, mesmo mostrando em fotos, como a gente vai passar daqui a pouco, é morar com os ribeirinhos. Na região onde eu estava, eram 18 horas de barco. Você quer ir para fazer uma obra entre os ribeirinhos, você passa uma noite toda no navio para chegar na cidade específica, que era Portel. Aí de lá é que você vai ter acesso aos ribeirinhos.
Numa ilha, nem todos são ribeirinhos. Você tem as ilhas e cidades estruturadas, com grandes igrejas, com grandes comércios, com um fluxo normal, todos com a área da educação, saúde, tudo funcionando bonitinho. Mas próximo dessas ilhas estruturadas, essas cidades, tem as pessoas que moram ali naquelas regiões, naqueles braços de rios, que são pessoas que não são vistas pelas autoridades, ou pelas autoridades. E pela comunidade. Pela comunidade, muitas vezes, pela igreja, muitas vezes, que não... Eu tenho o meu trabalho aqui, a minha rotina, aí então eu não parei para atravessar aquele rio para encontrar uma casa, uma família, uma comunidade para pregar o evangelho. É nessas regiões onde a estatística diz, né, que os ribeirinhos, os quilombolas são pessoas menos evangelizadas, são menos alcançadas, que alguns não têm igreja, não têm presença de pessoas crentes nem de igrejas. E, infelizmente, a estatística está correta. Alguns não têm a presença de uma igreja, não têm a presença de um crente e em algumas situações não pode ter. No caso, com relação à igreja, construir. Eu vou chegar nessa comunidade aqui, vou levantar uma oferta e vou construir uma igreja Assembleia de Deus. Não pode, porque eles têm ali um domínio muito grande da Igreja Católica. Ribeirinho, eles vivem no domínio da Igreja Católica. Na verdade, eles vivem um misticismo muito grande, muito profundo. São situações de trevas muito pesadas, né, que a gente conseguia perceber. Podemos colocar já? Pode, sim. Aí você vai comentando. Missões Nacional do Estado do Pará, na Ilha do Marajó, entre quilombolas e ribeirinhos. Isso. Os quilombolas foram 4 anos, daí nós conquistamos dos 16 quilombos, a gente conseguiu deixar 4 quilombos com espaços de trabalho e uma base missionária, uma creche construída em Bacabal. Bacabal Quilombo, né? Que as pessoas confundem muito o Bacabal com Bacabal, a cidade do Maranhão, que é uma cidade muito grande, mas é um quilombo. Aí é uma estatística que a gente fez, mas já bem atrasada, né? De quantidade de famílias em cada... Esse número aí de famílias é as famílias que existiam em cada uma dessas. Isso em 2018, eu acho que essa pesquisa não saiu aí embaixo, mas foi uma pesquisa feita em 2018, para a gente ter noção de famílias, ou seja, cada família, são 168 famílias, Bacabal 58, mas cada família dessa, ela vai ter 10, 12 pessoas em uma casa, né? Então daí você tem um número maior de... Então esse número aí que está em Bacabal, 58, não são 58 pessoas. Não, são 58 famílias. Eu acho que a verdade seria casas, né? Aí teria que trazer. Uhum. Os quilombolas, eles vivem da pesca, da caça, vivem todos eles também têm o amparo da Bolsa Família e eles têm um seguro pesca. Eles vivem em regiões de difícil acesso e nessas organizações, né, de lideranças, eu só pude participar das reuniões das lideranças de todo o Pará depois que eu estava com 2 anos lá dentro, que eles já me conheciam. Fora isso, eu participava das reuniões só de onde eu estava residindo, que era Bacabal. A líder de Bacabal, ela era também uma das professoras e depois ela aceitou Jesus. A gente fazia o trabalho nas escolas e aí as professoras também ouviam e iam para a igreja, aceitaram Jesus. As crianças aceitavam Jesus. Nós tínhamos a princípio os espaços de intervalo. Depois, aí as professoras diziam: não, missionária, a gente tem na sexta-feira aula de religião. Então a gente já tinha o espaço de aula. E aí quando
como eu falei com relação à moto, eu tinha espaço de, numa sexta-feira eu podia chegar em duas, três escolas para dar uma aula para aquelas crianças, adolescentes ou para os professores, né? Então era uma das estratégias que Deus nos deu, foi em trabalhar em espaços comuns a todos. Era o Casas de Farinha, eles vivem da construção da farinha, da fabricação, na verdade é a alimentação base deles. Casas de farinha, campos de futebol e escolas. Porque algumas dessas crianças, elas não podiam participar, pode passar, por favor, das aulas de reforço nas nossas escolas. Eles estudavam pela manhã e à tarde com a gente, né? Mas alguns não tinham permissão, os pais não permitiam e a gente não podia trabalhar com a criança se o pai não permite. E aí eu tinha acesso a essa criança dentro da lei na escola, porque o diretor permitia, a professora permitia, não é? E então, alguns não estavam com a gente aí no estudo bíblico, nem no reforço escolar, mas eles ouviam a palavra. Aí são algumas escolas, eles são pessoas que gostam de música e eles têm cores fortes, gostam de música, são pessoas alegres, são pessoas fortes, são muito guerreiras os quilombolas. E as cores deles eram interessantes, que essa escola aí é um local chamado Pau Furado, as cores da salvação. Então a gente já usava essas cores aí para já ir falando do evangelho. Ah, essas cores aqui. Verde, vermelho, amarelo, preto parecido, e o branco da parede, né? Parecido com aquela... do plano da salvação. Então a gente já levava dentro do ambiente deles, a gente já ia levando, pregando a palavra. Essa escola era uma das maiores, em que os alunos que não estudavam mais pela manhã, de primeiro ao quinto ano, eles já passavam a tarde para essa escola e depois é que eles iam estudar na cidade, né? Mas todo quilombo tem uma escola, às vezes a diretora é a própria professora, as aulas são todos juntos, que é complicado para a criança e para o professor. E as crianças são bem, assim, a mente deles muito, muito carregadas, então a questão da disciplina para a criança, quilombola é bem complicado. Então a gente perguntava ao professor qual era o tema principal que eles queriam que a gente trabalhasse e via na própria criança, né, que era a questão da obediência, né, da criança saber se comportar em público. Então a gente levava a palavra de Deus com esse aspecto de mudança de comportamento deles, né, que havia várias razões Sim. pelas quais. Campos de futebol, as casas de algumas irmãs que nos preparavam para receber, às vezes não tinha um local melhor do que casa, que é fora, né, que as casas são bem pequenas. Campos de futebol são, o quilombola, o esporte preferido do homem, da mulher e da criança é futebol. Aqui a gente, mas lá você vai para um campo, tem o campo, os homens estão jogando, as mulheres também aqui ao lado das crianças. Então é muito forte essa questão, a gente trabalhava muito com eles e ia para os campos, torcer por eles muitas vezes para poder eles irem para a igreja. Estava com eles, domingo você quer evangelizar, você vai para o campo, ali ficar junto com eles para poder você ter um espaço de... Fala só um pouquinho mais. Pra cá? Mais pra... Sim. Isso. Pronto. E pode então passar. Você vai para o campo para eles irem para a igreja. Para a igreja, exatamente. Aí foi um trabalho, tinha trabalhos IEBFs, né, escolas bíblicas de férias que a gente fazia nas escolas, fazíamos nos campos e, como eu falei, era em locais em que todos pudessem ter acesso. Às vezes, se você faz na casa de um irmão, às vezes eles não podem ter acesso a outras famílias e as crianças, porque quilombolas são uma grande família com seus problemas, né? Então, às vezes, eu percebia que as crianças não podiam participar. No campo de futebol, a mesma criança que não tinha permissão, ela estava ouvindo e vendo o que a gente estava fazendo,
Mas às vezes a mãe dizia, não pode porque ela não podia estar junto com aquela outra criança, e às vezes não podia porque a questão da fé, eles não tinham a permissão dos pais, dos guias espirituais, né? Eles não permitiam. Aí são alguns trabalhos que a gente fazia para as crianças que aceitavam Jesus, o discipulado infantil e a evangelização. E Deus ia dando estratégias. Aí, pronto, aí é o outro lado também na Ilha do Marajó, mas aí uma outra realidade. Esse local aí fica em Portel. No caso aí você sai de Belém, pega um navio em Belém, 6 horas da noite você vai chegar em Portel, meio-dia. Você compra ali seu espaço na rede e vai embora. Demora um pouquinho, dependendo se você vai contra a maré, a favor da maré, se a maresia está melhor. E também eles têm umas paradas específicas, porque esses navios, além de levar pessoas, eles também levam algumas para os comerciantes, né? As mercadorias, né? Aí tem umas paradas que demoram. Se tivesse um navio direto para Portel, sem parada alguma, ele chegaria umas 10 horas, 9, 10 horas, dependendo. E lá, aí a gente pega todas as famílias, todo mundo tem que ter uma rabeta, que é a pequena. Essa aqui? Onde a gente usa o motor, ou os barcos, que aí funciona o barco escola, se a criança vai se deslocar da sua vila, tem os barqueiros. E todo mundo, para sair de casa, precisa de um barco desse. Você não tem um espaço de terra. Tem a construção das casas, mas para você sair de casa, para o seu vizinho, você precisa sair por água. Então, é uma realidade muito diferente, né, da nossa. Muito fora da nossa realidade, principalmente nordestinos que temos. Aqui você tem uma informação interessante, dentro daquela questão da estatística, né? Sim. Do alcance do evangelho. Cerca de 1 milhão de ribeirinhos têm pouco ou nenhum conhecimento de Jesus Cristo. E aproximadamente 10 mil comunidades não têm igrejas. Não tem igrejas. Claro que a gente vê os esforços, né, de muitas igrejas, agências em que estão enviando pessoas para essas regiões. Então, a gente vai ter uma estatística daqui a um tempo de algumas mudanças, mas a gente pode perceber isso. Onde eu trabalhava, em uma dessas vilas, a primeira que eu trabalhei, que foi Vila de Santa Luzia, eles permitiram que fosse construída a base, não é permitido que construa a igreja. Mas devido à questão de conhecimento, né, eles permitiram. Não tem igreja, a não ser a igreja católica, você não pode construir, e alguns não participam, não podem entrar na base, mas você vai fazer aquilo que eu te falei, quais são os pontos que eu posso desenvolver o trabalho. Tem escola, tem os campos, e principalmente o trabalho principal, o trabalho forte, é o de casa em casa, né? Se eles aceitam a visita, se eles aceitam um estudo, se eles aceitam uma oração, e se eles permitem que os filhos venham. Na verdade, cada criança dessa que fazia parte dos estudos na base, a gente ia pegar e ia deixar nesses barquinhos. Aqui é um barquinho, uma rabeta, que eles usam só para pescar. Hoje em dia ninguém anda mais assim, sem motor, né? Antigamente eles contam histórias assim, de como ele se locomovia, mas hoje em dia todo mundo tem o seu motor e consegue 2 horas. Aí a gente chegava na cidade para fazer as compras, para trazer principalmente a gasolina, né? Até 2021 nessas regiões não tinham luz. Essa luz chegou em 2021 com o programa do governo, mas antes disso a gente trabalhava com a... Então você...
Seu momento todo lá era sem energia. Sem energia. Estava com calor, continuava sem calor, não tinha geladeira. Então você muda o que você vai comer, você não pode comprar tudo, porque você vai na cidade, aí você tem que comprar tudo para um mês. Aí você traz, aí você vai comprar as coisas que não são perecíveis. Você compra para você e você já precisa se preocupar em comprar aquelas coisas que eles vão vir pedir ou trocar. Às vezes eles têm uma caça, aí eles querem vir trocar por um ovo. Ou, enfim, você compra pensando nas pessoas. Na missão você não tem só para você mora com eles, então você tem que conhecer, né, o perfil. E outra, a gente visita muito. Você não vai visitar alguém, marcar um estudo, um discipulado, se você chega e a pessoa não comeu nada naquele dia, né? Então a gente precisa ter esse planejamento financeiro. E que a gente não deixa, nunca deixamos de fazer trabalho algum, projeto algum, por falta de dinheiro, não. Deus só quer que a gente vá. A primeira EBF que eu fiz com essas crianças, eu e uma outra jovem, a gente precisava comprar... Fala só um pouquinho mais perto do microfone. Oh, meu Deus. Baixa a cadeira mais pra... Aqui. Pronto. A gente precisava comprar as fardas, organizar algumas coisas, né? E fizemos orçamento e encomendamos, e Deus é fiel em todas as áreas. Na vida daqueles que ele chama, e principalmente quando a gente se coloca no lugar. Claro que você precisa estar em obediência a ele, mas ele honra e ele é fiel. Isso aí é a base missionária? Essa base missionária é em São Tomé. Aí é também onde a gente recebia alunas, elas passavam o ano com a gente. Essas casinhas aí são de duas em duas meninas. Tem a escola, tem uma creche, enfim, é aquela questão que eu te falei, as pessoas que vivem aí, elas trabalham, fazem a missão e vão aprendendo, e vão desenvolvendo, né? Então, ao final do ano, a pessoa ou está com um chamado muito claro, ou volta para a sua igreja, porque ela vai desenvolver o trabalho com outra visão, né? As rabetas, então a gente tem as aulas de diversos assuntos, a manutenção, como conduzir, porque, como eu falei, para trazer a criança é a gente que vai pegar e vai deixar, geralmente por água. Aí era uma tarde de treinamento com algumas alunas, questão de lavar roupa, lavar louça, também aí é a Baía de Portel. Então a gente tomar banho aí, lavar roupa, a roupa fica bem sem sabão, viu? Porque tem muita água. Eu não sei nadar, mas eu andava com colete e andava orando aí, tomava banho tranquilamente. Não é motivo para a gente voltar por causa das nossas limitações. Quando Deus envia, ele se responsabiliza. A gente só precisa ter vigilância, né? São as nossas aulas com algumas crianças, as alunas desenvolvendo, e tem aqui era o Proclaim que a gente fazia. Como são regiões em que alguns adultos, alguns não sabem ler ou sabem parar o estudo em algum momento, então para as pessoas que não sabiam ler, a gente usava a Bíblia em áudio. Era um dos programas que a gente conseguiu entrar na comunidade, que é a Bíblia em áudio, programado, os capítulos, e aí a gente para e discute como eles estão entendendo. A cada final de cada livro, a gente faz aquela confraternização cada um vem representando um personagem, vai falar um pouquinho daquele personagem. A gente conseguiu fazer com esse pessoal quase o Novo Testamento todo. Se eu tivesse ficado mais um ano, a gente teria lido o Novo Testamento com eles, de uma forma assim, bem explicada, não era só ouvindo, mas ouvindo e discutindo. Mais uma? Essas crianças aqui, tá vendo essa rabeta? Eles vinham, esse maiorzinho aqui trazia a rabeta e levava. Era uma das questões que a gente ficava com o coração na mão, porque é perigoso, mas os pais confiavam e eles sabem nadar, eles sabem o que estão fazendo. Nós aqui que estávamos lá aprendendo com eles. Pode passar. Algumas aulas, alguns momentos. Discipulado também. Sempre a gente
trazia o ensino principal é sempre ensinar a palavra de Deus, né? E junto a esse ensino a gente via com a escola qual era o plano pedagógico e a gente tentava ali, dentro daquele momento, juntar uma coisa com a outra, mas o principal, a estratégia era plantar a semente do evangelho no coração dessas crianças. Uma das coisas que eu percebi entre quilombolas e ribeirinhos é que eles não perseguem o trabalho com criança. Eles não estão ainda... Adolescente não, se aceitar Jesus, eles correm, eles fazem alguma coisa, porque o adolescente ele tá ativo na cultura, mas a criança, nós temos espaço de trabalho com elas, porque eles não percebem que essa criança que aceitou Jesus hoje, está sendo ensinada, daqui a 10 anos é o jovem que vai mudar a realidade daquela região. Não somos nós que mudamos no primeiro ano que a gente está lá, e às vezes a gente nunca muda, mas eles mesmos vão mudando algumas situações que são contra, que a gente percebe que ferem os princípios de Deus, mas eles começam a mudar, porque aceitam Jesus, o comportamento, proceder é diferente, né? Então daqui a 10 anos eles são os missionários que vão continuar o evangelho aí. Aí são aulas com adultos. Nós tínhamos aulas de reforço e tinha alfabetização, pelo menos com 2 deles que não sabiam ler. Aí era um momento de confraternização. Essa comunidade aí a gente conseguiu dar aula para quase todas as pessoas, tanto o Proclaim quanto eles participavam na base como alunos. Inclusive o líder da comunidade, que é o seu Miguel e sua esposa, ele era o líder da Igreja Católica, mas ele também ia para as nossas aulas, a ponto de eles estarem aceitando tanto a palavra. E uma das coisas que eu percebi, que eu profetizei naquele lugar, lá nessa região tem uma igreja católica, só pode ter a igreja católica. Quando seu Miguel se converter, aquela igreja vai ser a igreja evangélica, através da conversão dele, não da construção de alguém querendo construir. O seu Miguel, ele estuda a palavra, ele ouve, ele tem muita sede, e foi proibido pelas lideranças de outras comunidades, vilas, que a gente não podia mais fazer culto ao ar livre, que a gente não podia mais ocupar a sede daquela vila. Estava assim um trabalho muito forte. Então o seu Miguel veio nos passar essa informação e disse que não podia na vila, não podia na rua, mas podia dentro da casa deles. Aí a gente começou a programar cada dia, na casa de a gente fazia aquele trabalho e mantivemos o Proclaim ou qualquer outro trabalho que a gente fazia dentro de casa, mas continuamos fazendo, porque a gente já tinha conquistado e eles já viam a seriedade do trabalho, né, nessa vila. Então é muito interessante, é muito necessário esse amor verdadeiro para a gente que habita entre eles. Aí são evangelizações, visitas. O Proclaim, essa caixinha preta aqui, foi quando a gente começou a fazer o Proclaim através da escuta, nessa primeira foto. Depois a gente ganhou tipo um tablet, que era mais para as crianças. Aí os adultos disseram, a gente não quer só ouvir, a gente quer ver. E depois eu conseguia o material que vinha de São Paulo, eu consegui o telão. Projeto. E aí a gente mudou para a noite, foi quando os adolescentes e adultos estavam focados e era um trabalho forte, contínuo, que houve essa que não podia mais fazer, né, essa ordem. Aí a gente começou a fazer dentro das casas, levávamos o telão, fazíamos dentro. Aqui eram visitas que a gente fazia. Aqui é a questão das águas, às vezes ela está em cima, às vezes ela está muito baixa, e a gente não pode ligar o motor, porque vai quebrar. Aí a gente pega a corda da rabeta e vai atravessando até onde a gente pode ligar. Você pode perceber as diferenças de regiões. Você está na Bahia, uma água clara, mas você vai para um braço de rio fininho assim, mas é bem fundo, já é uma outra região. Cada local tem, mas sempre você depende de ir sobre as águas. Essa aí é uma região que as casas, eles não têm nem como construir um poço aí, porque eles não têm terra realmente, é tudo água. Que é uma a maioria
dessas vilas tem um espaço de terra, eles plantam, né, tem a casa, muitas vezes eles fazem a casa metade na água, metade em terra. Mas eles podem, hoje eles têm programas para fazer poço, porque eles bebem dessa água mesmo. Essa água eles bebem, eles tomam banho, eles fazem o nosso café, eles fazem o açaí. Com a chegada agora da luz, da eletricidade, das placas, algumas coisas começaram a mudar na rotina deles, né? Porque já passa a ser possível. Ribeirinhos, rabeta, moto, que às vezes era também, era uma bros, olha, a caixa de som, a menina com o violão, aí tá faltando na frente os lanches das crianças, eu acho que daí nesse dia não tinha, e assim a gente conseguia ir mais longe, com responsabilidade, com medo, mas obedecendo o ID de Cristo. Missionário não é corajoso, e missionário é obediente, coragem a gente tem pouca. É mais ou menos uma amostragem de 8 anos, né, de trabalho. Muito bem. 8 anos, 4 anos em terra com quilombolas e 4 anos na água. Quando eu aprendi a andar de moto, aí nas primeiras férias eu vim tirar a carteira, moto e carro. Aí fui para a água, eu dei pronto, vou tirar a carteira agora de barco. E foram 4 anos. Atualmente a gente está em Parnamirim, estamos desenvolvendo, implantando um trabalho de reforço escolar em um dos setores aqui. São 15 setores, aí tem um setor 14, que é uma região, zona rural, pertence entre São José e Nísia. A gente está em um setor já implantando, fazendo esse censo, visitas, e já começamos em uma das regiões, em uma das igrejas, o reforço escolar com 50 crianças, e as mães, a gente tem 14 alunas, sendo dessas algumas não crentes, porque a gente dá aula na semana à noite, aí ela vem deixar a criança, aí ela fica esperando. Então, na verdade, a gente trabalha com a criança e aí a gente vai ver na necessidade daquela família, né? E aí quem fica esperando tem a aula de português, de inglês e às vezes alguma palestra com alguém que a gente consegue levar. Eu foi cansado, porque eu não fui, só vi as fotos, né? Mas a gente percebe realmente o cuidado de Deus. Ele chama e ele cuida. É verdade. Graça, para a gente concluir esse bate-papo tão enriquecedor, né? De ver a obra de Deus sendo realizada, né? De tantas formas diferentes. Eu queria que você trouxesse um conselho para os nossos espectadores, né? Dentro desse âmbito de missões, dessa sua experiência toda. Você pode se dirigir para essa câmera aqui e já falar para o pessoal. Amém. Diante de tudo que a gente tentou passar aqui, que todos nós recebemos um chamado de Deus para as nossas vidas. E se nós aceitamos Jesus como Salvador, como Senhor, e nós ainda estamos nessa terra, é porque nós temos algo grandioso para fazer para Ele. E como eu falei, pode ser exatamente onde você está atualmente. Talvez você não tenha a chamada de sair da sua família, do seu estado, do seu trabalho e ir para algum local que Ele vai mostrar. Mas você tem a responsabilidade de testemunhar do que Deus fez em sua vida. O seu campo de trabalho, o seu campo missionário é onde você é o seu próximo, onde eu não vou alcançar, mas é a sua responsabilidade. Então, você tem chamada, faça a obra, não chegue diante de Deus com as mãos vazias. E Deus conta conosco. Eu não sei, eu não posso, eu não tenho capacidade. Isso tudo é verdade. Mas Ele mandou irmos e disse também que estaria conosco todos os dias. E eu digo, é verdade. Em todos os momentos, na enfermidade, só, no frio, nos momentos mais difíceis,
Deus estava comigo. E através das dificuldades é através das provações que Deus quer se mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor. Por que eu estou passando essa provação? Porque é exatamente a forma que Deus está usando para as pessoas verem Cristo, o poder deles em sua vida. Amém. Graças, né? No singular. Sim, é graça. Muitas graças. Muitas graças é no singular, né? Isso. Graça, quero agradecer muito sua participação conosco. Eu vou agradecer lhe dando um presente. Eita, meu Deus. Que lindo. Presente que você foi chamado para plantar, então pronto. Aqui já está plantado. Para plantar, cuidar. Amém, que lindo. Coisa linda. Muito obrigado pela sua participação. Com certeza, muitas pessoas serão alcançadas com esse testemunho, Amém. Essa experiência de missões. Não tem nada muito extraordinário, mas são experiências que Deus, simples, do dia a dia, de um Deus que chama e cuida e se responsabiliza, e a gente só tem que compartilhar. Amém. E aí esperamos que realmente todos vocês que estão assistindo nossos episódios, realmente sejam alcançados e beneficiados, né, com todo esse testemunho, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.